Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o que sobe, o que desce. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 23, vou ler do versículo 38 ao 43. Dizem assim: E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 5 de novembro de 2024, terça-feira. Quero pedir para você, para a senhora, para o senhor, agora de manhã que estão me ouvindo, né? Se vocês estão me ouvindo logo cedo, levanta aí um clamor, uma oração pelos Estados Unidos, tá? Hoje é dia de eleição presidencial e, dependendo do resultado, o mundo vai mudar. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada uma dessas pessoas, a minha família, a minha vida, essa missão. E peço em especial uma bênção para cada americano, que seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, oramos pela paz mundial. Claro que a tua palavra tem que ser cumprida, mas oramos pelos Estados Unidos. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o que sobe, o que desce. O título, esse tema que eu dei, menciona duas direções que são distintas: subida e descida. Em cada um desses dois destinos, tanto na subida, ou lá em cima, ou lá embaixo, na descida, o ambiente é completamente diferente um do outro. Lá em cima é de um jeito o ambiente. E lá embaixo, para quem desce, é de um jeito completamente diferente para quem sobe. Deixa eu explicar para vocês no que eu quero mesmo abordar aqui. Aliás, e por falar em subir e descer, o sábio, ele fala lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz assim, aqui ele vai falar sobre subida e descida, ou quem está em cima, ou quem está embaixo, ou quem sobe, ou quem desce. Diz assim: para o entendido, para o esclarecido, para o sábio, o caminho da vida é para cima, ou seja, tem que subir. Esse caminho lá de cima é da vida, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Entendeu bem esse texto? O caminho da vida está para cima, está no céu.
E o caminho do inferno é lá nas profundezas, está lá embaixo. Falar inferno, né? A Bíblia pelo menos tem 3 definições para a palavra inferno. A primeira é lugar escuro, o mesmo que Tártaros. Segundo, quando fala de inferno, a Bíblia pode ser sepultura, que é o mesmo que Hades ou Seol. E por último, Gena, que não tem uma tradução para o português, mas que pode ser entendido como lugar onde se queimava lixo, inclusive corpos dos condenados à morte de cruz. Então, o inferno, biblicamente, tem essas definições. Mas a gente sabe que o inferno, ou seja, aonde está ali o lago de fogo, onde estará na eternidade, né? Para sempre. O diabo, seus anjos e todos aqueles que se esqueceram de Deus, esse inferno fica realmente lá para baixo, tá certo? E nesse texto base aqui que eu escolhi, é um texto muito conhecido, onde a gente vê 3 personagens importantes, até porque eles estavam em 3 instrumentos de sacrifício, instrumento de tortura antes de sua morte, porque da morte deles, dos 3, eles estavam condenados à morte. Mas um deles era especial. Jesus. Inclusive, um dos malfeitores, um dos ladrões, dá um bom testemunho de Jesus, quando ele diz aqui, nós, na verdade, versículo 41 de Lucas 23, nós, na verdade, repito, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, ou seja, a gente roubava, a gente era desordeiro, a gente era marginal, né? Nós éramos marginais, então nós merecíamos, ou merecemos esse castigo. Aí ele diz, mas este nenhum mal fez, apontando para Jesus. Então aqui nós estamos vendo esses 3 personagens, mas eu quero falar basicamente desses 2 personagens. Por quê? Baseado no tema que eu dei, que é o que sobe e o que desce. Então aqui tem esses 2 personagens junto de Jesus. Jesus é aquele que o caminho é ele e que leva para a vida, e está lá em cima. Então quando a pessoa escolhe por outro caminho, que não seja Jesus, certamente é o caminho oposto, o caminho para baixo, o caminho para o inferno. Então, a gente observa que aqui, baseado nesse tema que eu dei, que sobe o que desce, vamos falar desses 2 como sendo aqui um que sobe e o outro que vai descer. O que sobe é o que reconheceu os seus defeitos, os seus erros, os seus pecados, suplica a Jesus misericórdia, pede para Jesus se lembrar dele no reino, ou seja, ele já vê em Jesus um rei, não apenas um rei dos judeus, como estava lá escrito ali na cruz, já para zombarem de Jesus, mas o rei dos reis. Então ele vê isso naquele homem da cruz do meio, Jesus. Aí Jesus diz assim para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, tu vai subir, tá? Não para o lugar onde Jesus está agora, tá? Observe bem, paraíso, inclusive a Bíblia fala na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, 3 e 4, que o paraíso é o terceiro céu. Mas voltando para os 2 personagens, esse aqui que reconheceu em Jesus aquele que poderia resolver o seu problema, sabendo ele que a última oportunidade dele era aquela, ele ia morrer, já estava condenado, Então, ele implora por Jesus naquele último momento da sua vida,
e ele é salvo, né? Ele assim, Jesus cumpre, né, o que ele pede, o desejo do coração dele. Paulo, quando diz ou menciona paraíso sendo o terceiro céu, é o que eu entendo, já que a Bíblia fala de 4 tipos de céu, eu já falei aqui várias vezes sobre isso, mas como agora o assunto não é esse, não vou mencionar porque vai tomar tempo. Mas o terceiro céu é exatamente como Paulo diz aqui, o paraíso, onde eu acredito que estejam os santos aguardando, aqueles que morreram, né, em Cristo Jesus, aguardando a ressurreição dos mortos em Cristo. E existe, além desse terceiro céu, o céu dos céus, que é mencionado em Deuteronômio. Aí sim, é onde está o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. E esse ladrão da cruz não está lá não, onde Jesus está agora não. E sim, nesse paraíso, onde estão os demais santos que morreram em Cristo Jesus. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, diz a Bíblia, Jesus. Não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó, nada disso. Não tem ninguém, só tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, todo o corpo angelical, né? No arrebatamento da igreja, assim, aí nós estaremos lá com esses que foram heróis da fé. Então, se esse daqui que se arrependeu é o que sobe, logo aquele que estava blasfemando de Jesus, falando mal de Jesus, esse desce. Não se arrependeu, não aceitou Jesus como Salvador, não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e Rei. Portanto, se ele não subiu, ele desceu. Então, eu quero concluir dizendo que eu tenho falado, né, nesses últimos dias, acredito que já vai fazer uns 8 dias, 8 mensagens com essa de hoje, eu estou falando assim sobre cuidados que a gente deve ter, zelo, preocupação e atenção na nossa vida espiritual por conta da proximidade da vinda de Jesus. Então é hoje o momento em que você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, possa aceitá-lo. E você que aceitou, que é crente, que é cristão, mas está assim meio morno, né? É hora também de você fazer uma reconciliação com o Senhor Jesus, para ser como aquele ladrão que, ao invés de descer como o outro que ignorou Jesus, ele subiu. Então, que possamos ser ou estar assim até a volta de Jesus, porque estando assim nessa condição, nós vamos subir e não descer. Ou seja, vamos morar na eternidade com Deus, vamos para o céu e não descer para o inferno. É uma mensagem de advertência, principalmente para mim, né? Apocalipse capítulo de número 2, versículo 7, fala de um paraíso que não é esse terceiro céu aqui não, tá? Mas Deus promete que se nós formos fiéis até o fim, aí Ele vai nos colocar diante de um paraíso que é dele, nesse lugar onde Ele está agora. Não é o terceiro céu esse paraíso, mas o lugar onde Deus está existe um paraíso. Diz assim, versículo 7 de Apocalipse 2, capítulo. Eu vou terminar agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos considerados como igreja. Cada um de nós somos um templo também, tá? Embora que aqui está falando para as 7 igrejas da Ásia. Mas está falando individualmente para mim e para você como igreja, como templo. Aí diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está, presta atenção, no meio do paraíso de Deus. Então lá no céu tem um paraíso. Além de desfrutarmos um paraíso, quando partirmos desse mundo aqui, se Jesus não tiver vindo buscar a igreja, a gente morrer, vamos para um paraíso, que é o terceiro céu, ficar lá aguardando a nossa ressurreição. Mas ainda vai ter
um paraíso que é chamado paraíso de Deus, onde Deus promete que nós vamos comer da árvore da vida. Por isso que lá no céu a vida é eterna, porque tem a árvore da vida. Amém? Ótimo dia a todos, servo de Deus. Estou ficando rouco, gente. Jessé.